Se só alguém quiser, se alguém... Já tem os oradores mora aí, então. Pode começar, pastor Jonas. Então tá, já tá gravando, né? Já. Pai querido, Pai maravilhoso, aqui estamos na tua santa presença, Pai, está aqui nosso irmão Geraldo, nosso irmão Batista, Amém. Glória a Deus, nosso professor Lucas, a irmã Ricardina. Amém. Abençoa, Pai, vai chamando, teu Espírito Santo vai chamando todos aqueles que o Senhor quer que esteja aqui, Pai, conosco, vai chamando, que eles possam atender o chamado, estar aqui conosco, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Abençoamos essa sala, abençoamos este local. Amém, Senhor. Espiritualmente, repreendemos todo ataque do inimigo contra, Pai querido, né? A realização desta aula em nome de Jesus. Pai querido e santo. Muito obrigado, Jesus, né, por estarmos aqui. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Então, irmãos, hoje nós vamos terminar esse capítulo dos anjos, tá? Só tem 1, 2, 3 tópicos e a conclusão, tá? Então, se alguém tiver interesse de aprender um pouco sobre os anjos, tem esse livro aqui que eu comprei, que é A Criação, de São Tomás de Aquino, e esse daqui também sobre os anjos. A vantagem de São Tomás de Aquino, que embora católico, naquela época não tinha reforma, então a igreja era uma só, e ele não era mariólatra. Então ele era muito sóbrio. O único problema dele é que ele usou Aristóteles, e Aristóteles tinha algumas coisas erradas, então ele foi influenciado errado. Mas ele era muito consistente nas ideias, né? E o período que ele viveu foi um período assim muito promissor, né, profícuo, que fala, né, na filosofia e na teologia, mas depois aquela época acabou e entrou o modernismo, né, as revoluções que vieram tentaram abafar o cristianismo e assim por diante. Mas tem muita coisa boa para se aproveitar dele. Então vamos ver aqui a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Nós sempre tivemos influência do mundo espiritual, mas nós nunca paramos para ver qual que é essa relação, né? Somente algumas pessoas que têm visão, revelação, normalmente vivem essa relação, mas se você é de uma igreja muito tradicional, que só lê a Bíblia, que não tem visão, revelação, né? Algumas igrejas clássicas, né, como Batista, Presbiteriana, esse aspecto da discussão fica só a nível dos teólogos e dos pastores. Dificilmente as pessoas olham isso de uma forma mais direta nas escolas dominicais, mas hoje vamos aprender um pouco mais aqui, tá? A relação, para se ter uma relação entre o mundo espiritual e o mundo material, devemos olhar para as coisas do mundo material sob o aspecto analógico e comparativo ao mesmo tempo. Então, a gente tem comparações. Tudo que existe no mundo espiritual e material sempre tem uma relação, uma cópia, tá? Sabemos pela revelação das profecias que ainda se cumprirão que o tempo no mundo espiritual, que se chama Kairos, não é o mesmo para o mundo material, que é Cronos. Nosso tempo, ele é sequencial, né? Linear. O tempo no mundo espiritual, ele é eventual, né? São eventos que acontecem, tá? Se as estrelas aqui representam anjos lá, então o sol aqui, o que seria no mundo espiritual? Pois existe um sol no mundo espiritual, que é o sol da justiça, o qual é Deus segundo Malaquias. Então vamos ver lá, está escrito em Malaquias. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros da estribaria. Malaquias 4:2. Então, no novo céu, na nova terra, não vai ter sol, porque o sol vai ser o próprio Deus. Tá? Então existe uma relação entre, já agora aqui nesse tempo, e no futuro também. Sabemos que o sol do nosso mundo aparece e desaparece se considerarmos um dia completo. Portanto, o sol da justiça esteve presente no princípio e depois retornará, porque passou-se 24 horas celestiais de um dia eterno. Opa, aqui tem um erro, aqui tem uma palavra a mais aqui. Então, se você perceber... Se você perceber de Gênesis até Romanos, no capítulo 13, 12, ele vai falar da noite. Em Gênesis, logo no começo, ele vai falar do dia. Então, espiritualmente, é como se estivesse passando só um único dia da eternidade, tá?
Desde a criação. Então, por isso que é chegada a noite espiritual. Em relação ao tempo do fim, em Romanos 13:12 está escrito: a noite é passada e o dia é chegado. Então, vai ter uma transição que começou, né, no primeiro dia celestial e vai terminar chegando um novo dia, que é um dia eterno da redenção. Pode falar, pastor Jones. É uma coisa interessante, né, que me ocorreu quanto a isso, porque tem aquela parábola dos trabalhadores da vinha, né? O senhor da vinha começou a contratar às 6 horas da manhã e foi até às 5 da tarde, né? Quando começa a noite. E o interessante é que Jesus Cristo, ele veio ao meio-dia, ele foi o sol do meio-dia, né? E nós estamos na última hora aí no anoitecer, né? Interessante, né? É bem interessante isso. Ou seja, desde a criação deste mundo se passou quase um dia inteiro. Do ponto de vista do zodíaco, um dia possui 25.920 anos, né? Que é o dia zodiacal. Essa pode ser uma escala útil a se pensar. Contudo, se quisermos relacionar a história do universo com a dos anjos, vamos ter que usar outra referência para o dia celestial. Pois, ao que parece, o mundo angelical projetado na matéria existiu por muito tempo, por muito mais tempo que podemos imaginar. Podendo ser que até a escala de bilhões de anos para o universo e para o planeta Terra seja razoável para se estabelecer uma relação de tempo com o mundo angelical. Então, os anjos, como eles são eternos, né, e nós vamos nos tornar eternos, né, existe uma diferença que é feita entre sempiterno, eviterno e eterno. São palavras que cada um quer significar uma coisa. Então, aqueles anjos que começaram a existir a partir de um tempo e vão existir para sempre, eles são eviternos. Deus é eterno. Deus não tem começo nem fim, mas os anjos têm um começo. E nós também temos um começo, né? Então, para a escala de tempo dos anjos, é possível que os bilhões de anos que falam os cientistas seja razoável. Não tem problema nenhum a gente pensar na escala dos cientistas de bilhões de anos por causa do mundo dos anjos que veio bem antes que o nosso, tá? Por exemplo, um período de translação do Sol ao redor do centro da galáxia é de 225 milhões de anos, tá? Então, se você pensar na escala do tempo agora, quantos dias do universo, né, nesse dia da galáxia aqui, que é um giro da galáxia, quantos dias nós tivemos? Nós tivemos apenas 60 dias, né? Contudo, a escala de tempo no mundo espiritual não é como o nosso mundo aqui. Lá o tempo pode se dilatar ou comprimir, né? Porque Deus fala de um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o tempo lá pode aumentar ou diminuir. Talvez não como na teoria da relatividade. A teoria da relatividade fala desse negócio de aumentar o tempo e diminuir o tempo. Mas de uma forma ligada à intensidade dos acontecimentos em relação ao que acontece no mundo. Então, no mundo espiritual, o que está mais... essa frase que fala assim, um dia como Deus, para Deus é como 1000 anos como um dia, é o número de acontecimentos que pode acontecer, né? Uma coisa que poderia levar 1000 anos pode acontecer num único dia. E uma coisa que era para levar em um único dia pode acontecer em 1000 anos. Assim como o tempo, o ambiente e o espaço no mundo espiritual é diferente. Pois, segundo o relato de Enoque, viajar de um ponto a outro não é como aqui, e as escalas de tamanho são outras. Pois Enoque pôde ver detalhes desse mundo desde lá. Né? Enoque viu esse mundo aqui desde o céu, né? Como se ele fosse um gigante do tamanho galáctico. Tá? Ou seja, ao ser arrebatado, ele parece ver coisas de grande extensão que seria impossível se as escalas de tamanho aqui e lá fossem as mesmas. Mas não parece que no mundo espiritual, depois que você sai dessa dimensão da matéria, você fica gigante em relação aqui. Por quê? Porque Enoque falou que ele andou pelo caminho das estrelas. O que é o caminho das estrelas? São as galáxias, e as galáxias são gigantes, né? Então, um homem andando pelo caminho das galáxias, o homem anda por uma rua, por uma vereda, né? Andando pelo caminho das galáxias, nosso Deus, espiritualmente ele é outra escala, tá? A matéria também é diferente da matéria desse mundo, conforme Coríntios 15. Então, aqui nós temos corpo natural, né? Ressuscitará corpo espiritual, que é o corpo de lá. Aqui nós temos
corpo natural. Se há corpo natural, há corpo também espiritual. Isso é o que está escrito em 1 Coríntios 15. Então, a relação material-espiritual, material-espiritual. Veja em todas essas passagens abaixo a relação e a diferença entre o mundo material e o mundo espiritual, que de fato existe e não pode ser ignorado. Vamos ver aqui. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último homem, Adão, espírito vivificante. Então, a alma veio viver na terra, espírito vive no céu. Tá? Mas o primeiro homem, mas não é primeiro espiritual, senão natural. Então, Adão, que era alma vivente, era natural. Depois, que é o segundo Adão, que é Jesus, ele é espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, né, Deus é do céu, local de habitação. Qual terreno também são os terrestres? Qual o celestial também são os celestiais? É a forma de habitação, tá? A gente sabe que o corpo ele é adaptado para o ambiente, né? O peixe é adaptado para a água, o animal é para andar na atmosfera, né? E na terra, nós somos para esse mundo, né? As aves é para voar. Então, cada um tem o seu ambiente conforme o seu corpo, tá? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Então, nós vamos ser semelhante a Jesus na nossa aparência. E isso está escrito até eu marquei aqui na Epístola de João, né? Na Epístola de João fala bem isso, né? Que assim como ele é, o veremos, né? Seremos semelhante a ele, assim como ele é, o veremos. Deixa eu ver onde é que está escrito isso aqui. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e assim como não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E também essa palavra, ela se completa com Coríntios, né? Quando ele fala em Coríntios 1 Coríntios 13:12, porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, essa ideia de que nós traremos a semelhança de Jesus foi revelado para dois, né, discípulos, né, dois apóstolos, né, João e Paulo. Ok? Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Esse versículo aqui, muita gente usa para dizer que não houve a procriação dos anjos de Deus com as mulheres. Veja bem, é uma coisa bem interessante você ver que anjo é uma categoria muito extensa. Espera aí que minha irmã está chegando. Pena que minha filha não veio para a reunião. Bom, anjos é uma categoria muito extensa, tá? Então, existe uma categoria que consegue se transformar em humanos, tá? Então, foi essa categoria que procriou com as mulheres. Esse versículo não é suficiente para dizer, paz, maninha, não é suficiente para dizer que os anjos não poderiam se materializar, porque é corroborado em Judas e em Pedro, né, que assim como houve uma busca por uma outra carne, os anjos cometeram pecados análogos. Então, a analogia é feita na carta de Pedro e na carta de Judas. Tá? E a questão dos gigantes, os gigantes foi uma tradução na Septuaginta. Tá? Na verdade, o que está escrito lá é Nefilim. Nefilim é caído. E para ser caído tinha que vir do céu. Certo? Ou então, se você quiser pensar, você pensa como um extraterrestre. Mas eles são chamados filhos de Deus. Sempre no Velho Testamento, o filho de Deus era aparência angelical. Eram seres de aparência angelical. Agora, como os anjos têm muitas categorias, tem anjos em forma de rodas, que são os ofanins. Tem uma categoria aqui que eu não sei em hebraico o que é, mas tem os zerelins, os rashmalins, tem os serafins, os malaquins, que são reis, os elohins, né? Você está na 266, página 266, bem no finalzinho. Tem os Benai Elohim, que são esses que vieram aqui, não, os querubins e shmins. Então, o céu, ele é muito estruturado. Então, não dá para usar esse versículo, porque Jesus estava falando de uma categoria genérica, tá? Mas existe, e eles não foram feitos para procriar. Mesmo que eles viessem aqui como homens, como eles vieram junto com o próprio Senhor para falar com Abraão,
Eles vieram como homem, eles comeram, tinha estômago, tinha todos os órgãos de um ser humano. Mas eles não viriam para procriar. Tá? A questão da procriação, né, no caso de um homem pode ter todos os órgãos e não servir para procriar por causa dos hormônios. Tá? Então, não quer dizer... Isso não anula o fato dos anjos terem vindo com a intenção de criar uma prole para Satanás. O que vocês têm que entender é que os anjos caídos queriam criar um exército para Satanás, se usurpando da criação de Deus. Tá? Os anjos mais próximos, aqui no estudo em hebraico que eu tinha das minhas aulas de hebraico, os anjos mais próximos da inteligência humana são os Ishmins, que têm forma humana. Tá? Então vamos lá. Vemos, portanto, que os anjos são de outra criação ou de outra natureza. Batalha espiritual dos anjos bons contra os anjos maus. Tá? O conteúdo dos anjos é intelectual. Os anjos é formado de conhecimento. No mundo espiritual, conhecimento não é como o pensamento aqui, que a gente tem um pensamento, eu sei fazer uma casa, eu sei cozinhar um arroz, eu sei fazer alguma coisa, é um conhecimento. Lá não. No mundo espiritual, conhecimento é uma substância. Tá? Então, é por isso que os anjos podem, Deus pode se usar deles para capacitar você para alguma capacidade. É como eu falei, um anjo põe uma mão sobre um helicóptero, ele vai aprender a pilotar instantaneamente. Se ele chegar aqui e pôr a mão no computador, ele vai entender do computador instantaneamente. Os anjos, eles aprendem instantaneamente. Tá? Então, é diferente. Então, quando há batalha intelectual, por exemplo, duas ideologias lutando aqui na Terra, vamos ver como é que funciona isso. Eles são formados de conhecimento. Portanto, quando há uma batalha entre anjos, há uma batalha de prevalecência de conhecimentos e ideias sobre um povo, nação e sobre a mente e o coração dos homens. Então, se um inimigo consegue convencer você de que você pode abortar, ele teve que usar argumentos para te convencer. Então, foi o inimigo que venceu a batalha. Se você pega a palavra de Deus como conhecimento e usa os argumentos espirituais da retidão e da justiça para mostrar que o aborto é errado, é o anjo que está vencendo a batalha, entendeu? É batalhas de conhecimento. Então, o que aconteceu com as pessoas que têm ideias erradas? Elas foram convencidas por demônios. Tá? Quando o anjo perde uma batalha, é porque houve o prevalecimento do conhecimento de um sobre o outro. Por essa razão, devemos sempre orar para que a verdade prevaleça sobre os povos, nações e sobre as mentes humanas. Tá? A gente tem que orar sempre pelo prevalecimento da palavra de Deus em nossa consciência e no mundo. Por que o mundo está de cabeça para baixo, está todo mundo aprovando as coisas erradas, está tudo invertido? Porque houve uma batalha espiritual e o mundo cedeu, né? Talvez a igreja não vigiou, e por causa disso, porque a igreja é que mantinha essa restrição, né? E por causa dos pecados na própria igreja, o inimigo ganhou a legalidade de fazer o que está fazendo hoje no mundo, tá? No livro de Daniel há relatos de batalha entre anjos. Vamos ver aqui esse relato. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, você está vendo aqui uma luta entre dois príncipes, né? Ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. Então, o anjo Gabriel ia pelejar de volta contra o príncipe da Pérsia. Aqui ele está falando de anjo, tá? O anjo representa uma cultura de um povo, tá? Vocês veem que o japonês tem um comportamento, o brasileiro tem um comportamento, o americano tem outro comportamento, o inglês tem outro comportamento. Então, aquele jeito, aquela cultura é representada pelo anjo daquele povo, tá? É o anjo que é responsável por aquele comportamento, por aquelas ideias daquele povo. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, que é o outro anjo. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Então, Miguel é o príncipe de quem? De Israel. Uma vez que um conhecimento e ideias se estabeleçam, seja elas verdadeiras ou não, os povos das nações seguirão aqueles conhecimentos. Ou ideias serão manipuladas pelos poderes que a regem. Então, às vezes, um povo é convencido de uma ideia errada. E eles vão se comportar
usando aquelas ideias erradas. É o que está acontecendo hoje. Então, tem um monte de ideias tentando nos convencer de coisas que não são a vontade de Deus. E o povo vai se comportar de forma errada. E vai se tornar culpado. Tá? No livro de Apocalipse também há uma descrição de uma batalha angelical. Vamos lá. Apocalipse 12, 7 e 9. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram com ele, tá? O diabo, ele tem forma humana. Satanás é o espírito do diabo, tá? Tem que perceber isso na palavra de Deus. Satanás, assim como nós temos corpo, alma e espírito, né? O inimigo também, tá? O diabo é a forma humana e Satanás é o espírito, tá? Observe do versículo acima que a batalha está acontecendo nos céus, ou seja, em uma dimensão superior à nossa. E que pela derrota de Satanás será atirado a uma dimensão inferior à nossa. Então, Satanás será atirado lá de uma dimensão para outra. Depois ele será lançado no abismo, outra dimensão abaixo de nós, e finalmente no lago de fogo. Então, Satanás teve 4 quedas, né? Do céu para os ares, dos ares para a terra, da terra para o abismo, do abismo para o lago de fogo. Tá? São 4 quedas. Ele vai perdendo as dimensões, tá? À medida que nós santificamos, nós vamos ganhando dimensões. Se a nossa santificação for perfeita e plena, nós podemos aparecer diante do trono de Deus. Certo? Então a gente vai ganhando dimensões. Satanás foi perdendo. Tá? Então, o Senhor, o Pai, prometeu para Jesus colocar todos os inimigos por escabelos de seus pés. Então, eu oro, né, para que todos os inimigos de Jesus caiam por terra. Isso é uma oração que eu faço, porque está dentro da palavra. Tá? Shalom, pastor João. Entendeu? Eu já vi o próprio... Eu posso tirar uma dúvida rapidinho, enquanto eu estou lembrando? Pode tirar. Quando você falou aí que os anjos, eles são de acordo com a nacionalidade, as características de cada povo. Cada povo. E a Torre de Babel foi o quê? Eu achava que a Torre de Babel foi uma forma que Deus criou a diversidade dos povos, não foi, não? Porque assim, deixa eu explicar. Antigamente era um povo só. Né? E aí eles foram divididos por causa que o Nimrod, ele quis ser governador do mundo, foi o primeiro globalismo que houve. E aquele primeiro globalismo que houve, eles construíram, por causa disso, uma Torre de Babel, que é a Torre de Babel. Qual que era o intento deles? Receber os deuses naquela torre, que eram os anjos caídos. E eles queriam, através dos homens, né, e desse Nimrod, criar uma batalha contra Deus para destruir o exército de Deus. Então, essa torre era para levar os homens até as regiões celestiais para eles poderem guerrear contra os anjos de Deus. Então, tinha toda essa ideia de uma batalha, tá? E a torre era como se fosse hoje o que o pessoal está querendo construir aí, um lugar para receber os extraterrestres, vamos supor assim. Então, a Torre de Babel tinha esse papel, tá? E Deus confundiu para destruir o primeiro globalismo, tá? E confundiu as nações. Quando ele confundiu as nações, cada anjo caído pegou as nações caídas, né? E se dividiram em nações que já eram caídas. Mas Israel, que era de Deus, permaneceu como nação, porque foi aí que Israel foi gerado, né? Porque logo depois de Nimrod vem Abraão, Isaac e Jacó, os 12 filhos, e forma a nação de Israel. Quer dizer, nessa divisão que houve entre as nações, cada príncipe espiritual recebeu uma nação, né? Miguel recebeu a nação de Israel. Claro? Pode falar, pastor João. E a Torre de Babel, ela tem também uma intenção assim maligna e de rebelião muito grande, né? A questão de também assim
afrontar Deus. Por exemplo, se Deus mandasse de novo um dilúvio, aquela torre seria tão alta que eles sobreviveriam. Né? E eles achavam que ia voltar um dilúvio, né? Sendo que Deus falou que não ia mais. E foi uma desobediência, né? Porque tinha havido vários dilúvios, tá? O de Noé foi o último, tá? É uma afronta, né? Uma afronta. Uma afronta. É sempre o inimigo que está usando uma afronta. Quando os reinos foram divididos entre os anjos, Gersiane, Deus ainda esperava que os anjos fizessem justiça. Por isso que lá no Salmo 82, né, fala contra a injustiça que os anjos fazem nas nações, né? Deus, ele sempre esperou que houvesse arrependimento, até dos anjos, tá? Então, Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Esses deuses eram os anjos de cada nação. Até quando julgareis injustamente, aceitareis as pessoas dos ímpios? Então, os anjos caídos, em cada nação, o que eles faziam? Favoreciam os ímpios e condenavam os justos. E o que está acontecendo hoje no mundo? A mesma coisa. Tá? Uma inversão. E tanto o anjo responsável por isso, como o povo vai receber juízo. Tá? Porque o juízo de Deus vem desde os céus até a terra. A história da queda de Satanás está sendo contada dentro da história humana. A cada corrupção que acontece, a cada fraude, a cada mentira, a cada violência, a cada perversão, tudo isso faz parte, né, não é arte, parte do cenário espiritual que corrompeu a criação de Deus. Tá? Então, conclusões. Vamos tirar as nossas conclusões dessa lição sobre os anjos. Faltou o P aqui, né? Então, aí eu vou deixar para fazer um comentário e a gente entra no próximo capítulo, mas eu quero que vocês façam comentários a respeito desse capítulo dos anjos, tá? Porque esse capítulo dos anjos, ele tem muita vertente, né? Você pode falar de extraterrestre, pode falar de nações, né? De ideologias, enfim, por diante. Neste capítulo, estabelecemos as condições metafísicas da existência dos anjos para podermos entender o mundo espiritual e como o mundo espiritual interage com o mundo material. Assim como os ministros de um governo não atuam diretamente em tudo que se relaciona no seu ministério, mas cuida que as leis da Constituição do país e do seu regimento ministerial sejam cumpridas, da mesma forma não se vê anjos carregando o Sol ou algum dos planetas nas costas. Pensar assim é ridículo. Por que eu estou falando essa frase? Porque na Idade Média o povo achava que quem empurrava o Sol eram os anjos, ou quem empurrava os planetas eram os anjos. A gente não vê isso, mas a gente vê que existem anjos responsáveis para que as leis, né, da natureza se cumpram. Mas o que se espera é que Deus, sendo soberano, tenha designado ministros para reger determinados aspectos do universo e da natureza e da vida humana, a fim de dar manutenção diária a toda a sua criação. Então, para as leis serem mantidas, cada anjo faz o seu ministério de manutenção. Seja leis naturais, seja leis espirituais, ou sejam leis sobre as nações, como sobre os governantes, sobre os povos, sobre os acontecimentos da terra, sobre os terremotos, sobre as tempestades, sobre os furacões. Então, cada anjo cuida de um aspecto. Porque nele, em quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, tronos e dominações, sejam principados, sejam potestades. Então, aqui nós temos categorias: tronos, dominações, principado e potestade. São 4 categorias, tá? Tudo foi criado por ele e para ele. Porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, os anjos, quando a gente está falando coisas, mistérios que interessam para ele, eles vêm assistir. Por exemplo, um culto, essa aula aqui, né? Se realmente nós estamos falando coisas importantes, coisas puras e verdadeiras, os anjos estão aqui aprendendo. Aí eles aprendem com nós por causa do Espírito Santo, né? Que como o Espírito revela para nós, serve para eles também. Por isso que fala, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos supériores potestades. O universo deixado por si entraria no colapso e do caos, ou se definiria do nada. Deus criou anjos bons para nos ministrar nesse mundo e permitiu os maus para nos livrar do nada. Ou seja,
não existe uma posição neutra, ou nada. Eu vou viver no nada, eu não quero nem saber de Deus nem do diabo. Vou viver no nada. Não existe. Certo? Deus nos livrou do nada. Ou você vai estar com Deus, ou vai estar com o inimigo. Tá? Então, o inimigo, ele quer destruir a criação de Deus, porque ele odeia Deus e odeia a criação. Por isso que ele quer nos destruir a criação. Aí aqui um último versículo para a gente meditar, é que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a direita nos céus, acima de todo, Jesus está acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, irmãos, se alguém perguntar assim, se existir seres em outro planeta, como fica Jesus? Jesus morreu lá? Não precisa ter morrido lá. Isso é uma pergunta estúpida. Porque todos os impérios e potestades dos céus e da terra sabem da existência de Jesus. Jesus foi manifesto. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, está escrito bem isso, né? Porque essas perguntas acontecem em debate, em televisão, eu acho uma bobagem tão grande. E às vezes não vão teólogos suficientemente capacitados para responder e calar a boca desse povo. Ficam uns debates tão estúpidos, né? Vamos lá. 1 Timóteo 3,16. Né? Todo extraterrestre, todo anjo conhece Jesus. Se não conhecer, está mentindo. Se sequestrar um extraterrestre e amarrar ele numa cadeira e fizer um interrogatório, como tem no YouTube, né? Um interrogatório desse terrestre aí, se ele começar a falar bobagem, manda calar a boca porque está mentindo. Então está escrito lá, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade, que é a bondade infinita de Deus. Piedade é bondade infinita. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos. Ele foi visto por todos os anjos. Pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então não tem desculpa. Nem para baixo, nem para cima, não tem desculpa. Todos os anjos viram a Deus. Todos os demônios viram a Jesus. Tá? Sabe da autoridade dele. Eu vou passar um vídeo aqui, só para vocês verem uma criatura que foi pega no quintal de uma casa aqui, tá? Essa criatura aqui, ela pode representar ou um espírito caído, né? Ou ela pode representar um daqueles homens primitivos, né? Que eram macacos, né, que ainda está perdido por aí, o povo diz que é da evolução, tá? Que são os hominídeos da evolução. Não adianta, o vídeo não aumenta, né? Então, vou mostrar aqui, ó. Isso foi filmado recentemente, tá? In the backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually real. You're terrified with. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Veja que ele tem aparência de and they're very large. né? Ele é grande, bem alto. 10 foot, I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, like I can't explain it. And big mouth. They're shiny eyes and they're not human. They're 100% they're not human. Happened to me. Keep in mind, this is midnight and I'm fixing a truck in my backyard. At this point, I'm only with my brother and I hear something fall from the sky. I turn around, the only thing I see is a big light falling from the sky, and moments after, I feel a big impact and a bang, sort of like a big impact fall. So when that happened, the only thing I can see in the backyard is a tall creature, probably around 8-10 feet tall, very thin. Okay, where is this on your property? 8 a 10 pés de altura dá 3 metros, mais ou menos, mais de 2,5, tá? Porque um pé é 30 centímetros, 3 vezes 8, 24, de 2,5 até 10.
3 metros, tá? Então, o que acontece? Esse aqui pode ser uma daquelas criaturas pré-históricas que eles dizem que se extinguiu, né? Que são as evoluções do homem, né? Para o homem. E agora está aparecendo, que na verdade não é, né? Pode ser um macaco gigante, um macaco bípede, porque muitas criaturas se extinguiram, tá? Cavalos se extinguiram, várias criaturas se extinguiram. Então pode ser um macaco bípede gigante, tá? Ou pode ser um anjo caído, certo? A gente não sabe. Eu só sei assim, as dimensões espirituais e materiais estão se unindo, então isso nós vamos ver cada vez mais com mais frequência, até chegar à volta de Jesus, né? Mas o Senhor vai nos proteger. Antes eu achava que nós podíamos confrontar eles, né? Se a gente tiver, mas o Senhor fala que não, nós não precisamos confrontar, Ele nos protege, né? Se as pessoas forem confrontar, vão ser comidas por eles, tá? Então tem que tomar cuidado, porque não é do jeito que as pessoas pensam, tá? Deixa eu ver aqui, então. Então, encerrou o capítulo dos anjos aqui, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer perguntas, porque essa questão dos anjos caídos, dos extraterrestres, né? Os anjos de Deus vão vir nos ajudar, tá? Antes do arrebatamento, nós vamos ver também os anjos de Deus, tá? Por isso, nós precisamos andar em santidade, que Ele vai nos mandar livramento. Alguém quer comentar alguma parte aqui? Nós vamos passar para o mundo pré-adâmico. Pode falar, pastor João. Jones. Amém, né? Eu creio o seguinte, lógico, a coisa vai para o nível pessoal, porque a palavra de Deus não fala diretamente isso, né? Mas eu acredito, né? Já que a própria palavra diz, Jesus disse que nós seremos semelhantes aos anjos, né? Nós seremos ressuscitados, seremos... Né? Então, o que está escrito? Como o irmão Lucas acabou de ler, que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, né? E semelhante aos anjos. Então, os anjos, eles assim teriam uma natureza física e espiritual juntas, né? Uma natureza dupla, física e espiritual isso junto, né? O que difere da gente, porque nós é totalmente separado. O nosso corpo físico é totalmente separado do espiritual, né? Até por nós estarmos numa situação ou dimensão muito inferior, né? Mas eu acredito que enquanto se aumenta o poder, eu creio que haja essa união do espiritual com o físico. Fica uma coisa dupla, né? Algo assim, realmente duplo, né? Por isso que, lógico, a gente sabe lá que, como o irmão Lucas colocou lá, quando o Senhor mais 2 anjos apareceram para Abraão, eles comeram, né? Jesus Cristo comeu também. E a gente sabe que os anjos tiveram lá as relações sexuais, né? E etc e tal, né? Amém? Amém. Pois é. Com o livro de Enoque, dá para explicar os extraterrestres, o bem e o mal, os espíritos imundos, todas as coisas que acontecem no mundo espiritual, da parte maligna e da parte benigna. Sem o livro de Enoque, você não consegue explicar essas coisas. Por isso que a igreja ela ficou restrita à teologia dessa forma e ela está impedida de combater nesses últimos dias com essas ideias. Tá? Então, estão se articulando outras ideias que acabam caindo em heresia quando eles tentavam evitar a heresia do livro de Enoque. Só que o livro de Enoque, ele já fez parte do cânon bíblico. Tá? Os judeus tinham ele no cânon. Inclusive, os etíopes, como eram judeus etíopes, né, por causa da rainha de Sabá, né, que Salomão teve várias esposas, né, e entre eles houveram filhos de Salomão que estavam na Etiópia, que eram judeus, né, que também fugiram para a Etiópia, né. Os judeus sempre que eles sabiam que existia algum grupo descendente deles, nas perseguições eles procuravam migrar para lá. Então os etíopes ainda guardam o livro de Enoque lá no seu cânon, tá? Eu acredito que o livro de Enoque pode ter sido tirado por razões de traduções. Eu não acredito que ele seja do ano 60 a.C., eu acredito que ele é mais antigo, talvez uma compilação foi feita nessa época,
por causa das traduções, porque eram muito fragmentados. Agora, uma boa razão para o livro de Enoque ter sido tirado é que ele vai contra muita coisa que a igreja, principalmente católica, pratica, tá? E outras igrejas também praticam. Ele vai contra, ele denuncia. Ele é um livro que denuncia o pecado. Então, eu considero ele um livro poderoso. O único problema nele é tradução, tá? Mas eu considero que ele é um livro... E ele é um livro para batalha espiritual, né? E Deus tem o seu exército celestial, né? O reino de Deus, ele é multifacetado. Ele é estruturado. Então, Deus tem todas as categorias dentro do seu reino, inclusive um exército. Tá bom? Então, irmãos, esses 6 capítulos foram para poder dizer o que aconteceu antes de Adão, tá? Espero que eu tenha dado para vocês uma visão razoavelmente completa, né? Porque a gente não esgota esse assunto. Espero que não tenha gerado contradições. Se tiver alguma contradição, vocês me apontem. Estudem esses 6 capítulos, todas as aulas, né? O material está no Google Classroom, eu passei o link para todo mundo, entra lá. Cada capítulo desse está impresso em PDF, separado, no Google Classroom, conjunto com essas aulas, além que eu divulgo no YouTube. São aulas restritas, porque eu não gosto de polêmica, eu não quero ficar tão popularizado assim, a não ser que Deus faça disso um ministério, mas eu não quero ficar tão popularizado assim, não quero ganhar likes, não quero views, não quero ganhar monetização no YouTube. Eu quero, a minha ideia é preparar pessoas para uma batalha grande, certo? Contra esses anjos caídos nesses últimos tempos e contra essas ideias perversas que estão vindo por aí. Tá bom? Então, leiam, façam perguntas, tirem dúvidas, né? Se vocês veem que não bate com a Bíblia, mostre para mim, a gente discute e aí eu refaço até algumas coisas que for necessário. Pode falar, irmão Geraldo. Então, já que você está falando sobre isso, hoje eu vi um sonho do irmão falando sobre que eles sonharam que eles estão chegando, eles estão para invadir a Terra. Eu pergunto para você, hoje, o conhecimento que você tem, o que o cristão deve fazer quando chegar a invasão? O que os cristãos devem se preparar, ou fazer, ou ficar quieto, ou... O que o cristão deve fazer nessa hora, se chegar esse momento? Bom, eu vou responder pela própria experiência que eu já tive. Eu já tive combate face a face com extraterrestre, com demônio, com todo tipo desse negócio. Então, para mim, não vai ser nenhuma novidade eles aparecerem materializados. O problema é que a igreja, ela não está preparada pela palavra, ela descartou o livro de Enoque e está despreparada até pelos pastores, e não tem pessoas com conhecimento nas duas áreas, científica e teológica, para poder preparar pessoas. Então, é claro que eu não estou falando isso de forma generalizada. Existem pessoas que não estão aqui nesse curso, mas tem pessoas que têm experiências espirituais fortes e que Deus nas preparou pela sua providência e pelo seu amor. Isso, Deus não depende de nós para fazer as coisas. Nós é que nos propomos e Deus nos usa. Agora, o que eu acho assim, quando estiver aparecendo, irmãos, nós temos que ter uma boa base bíblica para não se deixar confundir. Então, esse estudo bíblico, como qualquer outro, né, que seja honesto, intelectualmente honesto, né, que não tenha fraudes, né, e que realmente esteja de acordo com a palavra de Deus, vai preparar as pessoas. Porque a gente não sabe como vai ser esse combate, né? De repente, igual aconteceu com essa picadinha aí, de repente começa a aparecer extraterrestre aqui, ali, acolá. O que eles vão falar? Não, que eles são bonzinhos, que não tem problema. E se eles começarem a comer gente, será que eles vão contar? Né? Porque eles comem, algumas raças se alimentam de animais. No Salmos está escrito assim, que os ímpios devoram o povo de Deus como se fossem pão. Veja lá em Salmos, alguém acha esses Salmos para mim aí, me coloca aqui o versículo. Então, o que eram os ímpios? Os ímpios eram os filhos dos anjos caídos. Toda vez que fala ímpio, gente, não é a raça humana, é uma raça híbrida. Tá? Na Bíblia, o ímpio é uma raça híbrida. É um ser que não tem bondade nenhuma, porque eles são frutos de um cruzamento. E eles comiam e devoravam as pessoas, como se fossem pão. Pode falar, pastor João. Não, e o interessante é o seguinte, né? A gente tem que ter em mente
que a igreja do Senhor não é só a religião evangélica. Uhum. Porque existem irmãos, tanto no catolicismo, né, inclusive até no movimento da nova era e no espiritismo, por incrível que pareça. Uhum. Agora, os irmãos na nova era, eles estão muito mais preparados para um contato alienígena. Eles estão muito mais, assim, preparados para esse conceito, né? Mas isso é real, né? Porque a igreja do Senhor não está limitada a uma religião, seja ela evangélica, seja católica, seja espiritismo, entendeu? Nós encontramos irmãos em toda parte, e isso é uma realidade, né? Os irmãos são aqueles que confessam a Jesus como Senhor, né? Porque se você buscar uma justiça própria, tá? Por meio da gnose, você corre o risco de não ser justificado. Então, veja bem, muitas pessoas são piedosas, estão em outros lugares, e estrategicamente Deus as colocou lá, e sabe por quê, tá? Pode falar, irmão Batista. Assim, falando aí dessa área, não. Hoje eu recebi um comunicado, um vídeo, que eles vão obrigar as pessoas a colocar aquele negócio lá, sabe? Ei, tá, não precisa falar, nós não entendemos. E aí? Isso, entendeu? Eles vão buscar em casa e vão obrigar. Nas escolas, na instituição, vai buscar e obrigar as pessoas. Já começou há tempo, né? Agora eles querem obrigar a pessoa, entendeu? E não é eles, né? Quem que tá fazendo isso? Não é a pessoa em si, entendeu? É o maligno. Irmão, é o seguinte, quando começou aquele negocinho, aquela doença de 2019, que eu não vou falar o nome aqui, tinha muita coisa para acontecer. E eu orei, e Deus, eu creio que Deus ouviu minha oração e de muita gente na terra e cancelou muitas predições de que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Deus esmagou essas coisas que estavam para vir. Então, vamos ficar firme e esmagar essas ideias que nós não compram. Se posicione, gente, na batalha. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Se a gente disser que uma coisa não vai acontecer e Deus confirmar, acabou, não vai acontecer. Somos reis e sacerdote. Tá? Tem que impedir, não tem que ficar aceitando as notícias, não. Vai orar e peça. Pode falar, pastor João. Antes de tudo aí, Lucas, como é que fala aquela palavra? Eu parabenizo você. Não ter vergonha de falar o que a Igreja de Deus não sabe. Muito bem, amado. Eu acredito, tudo que você tem falado, tem concordado. Muito obrigado pelo seu aqui nos Estados Unidos falam GATS, órgão, né? Não sei, aí não faz sentido. Você, Lucas, em relação aos alienígenas, você tem feito algum estudo, pelo que eu sei, há 3 tipos de alienígenas, você tem feito algum estudo nesse sentido? Sim, eu tenho conhecimento das várias raças de alienígenas, mas especificamente dos detalhes de cada um eu não tenho ideia. Tá bom, a gente conversa mais sobre isso depois, então. Tá bom. Muito obrigado pelo comentário sobre os ímpios, é isso mesmo, eu acredito. Tá. Pode falar, irmão. Ô, irmão Lucas, eu vou comentar sobre a pergunta que eu fiz. O que o cristão deve fazer nessa hora? Em Isaías, fala que quando chegar a ira do Senhor, é para a gente entrar dentro da nossa casa, fechar nossa porta e esperar até que a ira dele se passa. Até a ira dele passar. Esse momento da invasão, desse engano, dessa ira que vai acontecer, que Deus vai permitir esse grande engano, se você ler o livro de Isaías, fala que para você entrar dentro do teu quarto, fecha tua porta, tua casa, espera até que esse dia da ira de Deus passe. Amém. Amém? Amém. É isso que eu queria falar. Obrigado, irmão Geraldo, por essa direção aí. Fala, maninha. Pode falar, maninha. Seu microfone está desligado. Você pode estar falando, o microfone está desligado. Tá. Não, o irmão você já tinha respondido que era a dúvida mesmo do ímpio, que você falou, que eu achava que ímpio era nós, seres humanos, assim, que era nós, que não conhecia Jesus, seria ímpio. Não, é pecador. Quando fala assim, é pecador. O ímpio é aquela raça
que odiava Deus, odiava o povo de Deus e queria destruir o povo de Deus, que eram os filhos malignos. O ímpio é aquele que não tem piedade, né? É sem piedade, né? E todo filho de Adão tem um pouco de piedade porque é a imagem e semelhança de Deus. Pode falar, pastor João. Maravilha, mano. Eu achei que você pensava. Uma das dificuldades que tem a Bíblia, que as pessoas é difícil entender, que sempre tem dual significado físico e espiritual, sabe? Quando o senhor fala do ímpio, o pessoal acha realmente que Jesus tem esse ódio danado pelo ser humano, né? E isso é falso. Respondendo a pergunta do Geraldo, eu tenho passado, o senhor já tem respondido isso com o senhor Zerim, que primeiro de tudo, a igreja não vai estar aqui, né? Primeiro de tudo, quem vai estar aqui vai ser o povo geral, que eles vão chegar aqui, e eles são muito, muito fortes, eles sim, eles vão guiar contra o ser humano, e não tem jeito de você guiar contra eles, as armas deles são mais fortes, o senhor falou, não tem guerra, você não consegue nem fisicamente, nem por armas combater eles. E você não deve ir contra eles. Cara, você não vai estar nem aqui, né? Vai estar no céu. A noiva vai estar aqui. Eu estou lendo, interessante, estou vendo aqui agora 667, não há demônio suficiente no reino espiritual para serem armados contra os filhos de Deus. Não é para ter medo de nada, é isso que o Lucas está falando, não tem que ter medo de nada, mas você não vai estar aqui, mas o ser humano que for perante ele, confrontar contra eles podem, assim, matar e comer também, né? É claro que o Senhor vai dar transformação da instrução na grande tribulação quando eles estiverem aqui. Mas eles vêm para guerrear mesmo, para fazer guerra. E as armas deles são imbatíveis contra o ser humano, né? Mas esse é o que eu tenho lido, estudado sobre isso aí. Eu vou colocar os salmos aqui que eu falei, ó. Não terão conhecimentos que praticam iniquidade, os quais comem meu povo como se comessem pão e não invocam o Senhor. Então, esses são os ímpios, tá? Salmo 14, 4. Ok? Vou postar mais uma vez aí para quem não viu. Salmo 14, 4, tá bom? Bom, irmãos, então, nós encerramos o mundo antigo, tá? O mundo antigo é o mundo dos anjos e agora vamos começar o mundo de Adão, tá? Então, o que aconteceu? Que Deus criou os céus e a terra, depois a terra se tornou sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, então nós chegamos no versículo 2, tá? Então, agora, no capítulo 7, pode falar, Maria. É que eu tô lendo aí essa colocação que você fez aí. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade, os qual comem o meu povo como se comesse pão e não invocam ao Senhor. Salmos 14, 4. Eu acho que é por isso que, assim, que fez confusão, e também quando eu me converti, fez muita confusão na minha cabeça, essa questão que quando Jesus Cristo falava, aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, eu acho que naquela época o povo remetia para esse negócio aí, né? Não, porque o povo não ficava assim, eu ficava assim, meu Deus, você é comer do corpo e beber do sangue, e a gente leva muito ao pé da letra, muito assim. Eu acho que faz confusão, né? Por falta de conhecimento faz confusão, mas agora que eu estou entendendo, assim, essa questão aí, que faz confusão a gente comparando, que quando Jesus falava que comer do meu corpo e beber no meu sangue, não foi escândalo para os apóstolos, para aquele povo naquela época? Isso. Pois é, mas é assim, ó, na antiguidade, os povos, eles tinham essas culturas dos anjos caídos. Então, o que eles faziam? Quando eles matavam uma pessoa forte, um inimigo, eles comiam a carne e bebiam o sangue para se tornar como aquele inimigo. Por isso que gerou o canibalismo. Veja que a palavra canibal é Caim Abel, canibal. Então, significa que Caim, ele não só matou o irmão, mas ele tinha tanta inveja do irmão que ele comeu e bebeu o sangue do irmão. Por isso que existem as tribos canibais, Abel, canibal, tá? É uma mistura dessas duas palavras que deu origem aos canibalistas. Agora, o que Jesus estava pegando era pegando a parte mais podre, mais terrível que já houve com a humanidade, que é o homem se alimentar do próprio homem, né?
por causa dos anjos caídos que ensinaram isso, os homens a devorar uns aos outros e os ímpios a devorar o povo de Deus. Ele estava pegando a parte mais perversa, mais podre da humanidade, santificando, dando-se como exemplo. Tá? Então Deus sempre faz isso, ele pega a coisa mais podre lá do fundo, né, e transforma numa coisa santa e pura por meio dele. Pode falar, irmão Batista. Queria que vocês fossem usados um pouquinho para abrir mais a minha mente, assim, porque meu Deus tem como profeta, né? Uhum. Por causa de João, do Apocalipse 14:4, por ser virgem. E aí não funciona a minha parte de serviço, né, velho? Não entra, não vai, entendeu? Eu tento arrumar alguma coisa financeiramente, não funciona. Então hoje eu vivo bem pela fé mesmo. E Deus me usa muito para levar o evangelho de cura. E aí é para mim ficar só nessa, só escutar o Espírito Santo e para onde ele me levar e viver pela fé. É complicado, né? Porque tudo que eu tento arrumar serviço não funciona, não vem, entendeu? Você não já está trabalhando para Deus? Dê glória a Deus por isso. Ele vai te sustentar. Amém, amém. É assim, se Deus colocou você em uma condição, se ele quiser te tirar e mudar essa condição, ele vai te tirar, irmão. Se ele não quiser, fique em paz. Sim. Você sendo sustentado, não deixa as pessoas jogar isso na sua cara, não. Não, mas não joga não, eu não deixo não. Tá? Você está servindo a Deus, você é empregado de Deus, pronto, tem o salário que Deus concede segundo a misericórdia dele, pronto, tá ótimo. Isso. Eu tenho o salário da universidade, mas eu não sei por quanto tempo, então uma hora eu vou ficar que nem você também. Amém, fique em paz. Né? Isso aí é Deus agindo, sim, deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Você sabe fazer alguma coisa? Tem alguma profissão? Não, né? Porteiro. Tem 20 anos. Olha, quem quiser, Deus coloca você numa portaria. Nem que for do próprio céu. Da igreja. Na igreja. Imediato eu cheguei e colocou de porteiro na igreja. E aí a gente evangeliza também nas fazendas aqui em volta. Deixa eu falar aí. Você está ganhando almas. Eu já evangelizei, mas eu nunca vi ninguém batizar e falar assim, foi por causa do irmão Lucas. Eu nunca vi ninguém falar isso, né? Então eu não sei quantos frutos eu dei, né? Mas se você sabe de gente que se converteu por causa da sua pregação, dê glória a Deus, irmão. Você está dando fruto. Tem 3 tipos de fruto, né? Fruto de justiça, fruto de vida eterna, que são as almas. Tem um outro tipo de fruto, né? Louvor, né? Louvor também é um fruto. Adoração. E dessas áreas aí tem todas, viu? Amém. Glória a Deus. Fala, pastor João. Só um detalhe. O Espírito Santo ministra na minha vida sobre montar uma instituição para convencer minha família do pecado, porque de tudo que Deus já fez na minha vida, e esse continua na idolatria. Fique em paz, vai vir o chacoalho. Né? Vai vir o chacoalho, vai vir, pode deixar. Amém. Vai ficar todo mundo pronto. Amém, em nome de Jesus. Fique em paz. Só continue orando, persevera, faça que nem a juíza. A viúva do juiz ímpio lá. Amém. Amém. Fale, pastor João. Meu amado Batista, fica num barco. É impossível não ter crítica se você prega a palavra do Senhor na tua versão. E o Senhor aceita todas as versões dos filhos dele, por causa do coração deles, tá, mano? Fica tranquilo. Eu só queria falar, o pastor Jones falou que o homem foi criado à imagem dos anjos. Eu gostaria de dizer a concordar para desacordar, tá? Para não concordar, eu acho que falei em português, né? O homem foi criado à imagem de Deus. É interessante que eu estou fazendo aqui esse estudo sobre os alienígenas exatamente aqui. E os alienígenas, Satanás odeia aquele que é criado à imagem de Deus. Já peguei vários versículos. Eu vou ler só isso aqui bem rápido, que bateu o que eu estou fazendo aqui, quando o pastor John falou. 039, Jesus falou isso do pai dele. A razão para a existência do homem era uma forma de adoração criada e um tipo de obra de arte feita por meu pai. Ele queria ser amado e adorado de forma diferente do que os seres angélicos no céu. Então, por isso, ele criou o homem à sua imagem. Eu só queria passar isso aqui, tá? O homem foi criado à imagem de Deus. E aqui está a razão que Satanás quer destruir todos a imagem de Deus, ou seja, 100% Adão. 100% Adão, aqueles que não têm a DNA dos alienígenas, tá? E eu estou chegando, esse é o estudo que eu estou fazendo. Só queria passar isso aqui, tá, querido? É só isso. Tá bom, ótimo, pastor. Deus que abençoe. Mas é o 039, né?
Não, Jesus falou que a gente seria semelhante aos anjos, né? Eu me baseei nessa passagem só para explicar lá a questão questão, né, dos corpos, tá, e etc, espirituais e físicos, né? Nossa. Não, quando você falar, liga o microfone, tá desligado. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, não foi os anjos, tá? Isso na Bíblia é falado por ele aqui agora, e tem mais ainda. E, eu estou especificamente atrás de um versículo que ele falou que existe os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Esse é grande, sabe? Isso é muito grande, e Satanás está atrás daqueles que são filhos de Deus, 100% Adão. Vou fazer isso com o Lucas, viu? Ô, Lucas, se prepara aí, eu estou indo pro seu lado aí, rapaz. Amém. Então, na verdade, quando Jesus falou que nós somos semelhantes aos anjos, foi para responder os fariseus, os saduceus, né? Em respeito ao casamento, mas o corpo glorificado, né? Que nós teremos o corpo glorificado. Pode falar, irmão Geraldo. Então, não o passado. Eu vejo assim, esses tempos atrás eu estava lendo a Bíblia sobre os 10 mandamentos de Moisés. Um dos 10 mandamentos, se você ler a tradução, fala não profanar o nome de Deus. Não o que é? Não falar o nome de Deus em vão, não profanar o nome de Deus. Se você ler o sonho da Erin 487, está escrito lá que Deus entregou a terra para ser profanada, hein? Por um tempo. Se você olhar esse mandamento, hein? Muitas pessoas, hein? Profanaram o nome de Deus. O que é o nome de Deus? O que é o nome de Deus? O nosso DNA, que tem a assinatura do nosso Pai, o nosso Criador. Muitos se deixaram se levar. Pois é. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como o pastor João falou, isso é verdade. Achei outra aqui, Lucas, se você quiser olhar aí, 033, que Jesus fala, lembre-se que meu Pai criou da própria imagem dele. Então, eu vim para andar na terra, e ele pergunta, em que imagem eu vim? E ela fala, a imagem do Pai. Então, está em todo lugar, tá? Isso. Não, eu sei, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas eu só querendo dizer que quando ele falou que nós seremos semelhantes aos anjos, por causa da glória, né? Somente por causa da glória, no futuro, né? Que nós seremos glorificados, né? Os anjos têm corpo glorificado, né? É só isso. Não, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, assim como os próprios anjos também, né? Só que os anjos têm aliás, os anjos ele tem uma outra maneira de ser que é um pouco diferente da nossa. Aí teria que fazer um estudo sobre a diferença entre os homens e os anjos, mas... eu estou curioso sobre isso, pastor, que eu nunca ouvi isso, tá? Alguém falar dessa forma, eu estou um pouco curioso, mesmo pelo que até para entender também. Por que o senhor fala que nós somos feitos à imagem dos anjos? Não, é que eu usei um versículo que onde Jesus diz, né, explicando lá para os saduceus, que nós seremos semelhantes aos anjos, né? Nós seremos semelhantes aos anjos, no sentido de... Jesus usou isso como uma didática, né, para as pessoas entenderem, acho que melhor, assim, essa questão. Mas não que nós somos feitos à imagem de Deus, é a semelhança, né, sem dúvida. O conhecimento da igreja no mundo, eles falam isso? Eu não sei, falam? Eu só usei esse exemplo para explicar a questão ali do corpo dos anjos, né? E o nosso, assim, né? Questão de dimensões diferentes, né? Mas eu li 2 versículos aqui de 1 João e de Coríntios falando que nós seremos semelhantes a Jesus, na parte glorificada também. E nós seremos semelhantes ao corpo de Jesus, está escrito também, né? Mas 1 João 3. Mas é só didático, não é uma doutrina, né? É só uma didática. Interessante isso aqui. Eu vou deixar a Gerciane falar. Eu achei isso aqui. Fale, Maninho. Eu acho assim, que nós seremos semelhantes aos anjos, né, em relação ao casamento. E quando perguntaram para Jesus, a mulher que tinha 7 maridos, e aí como era que ia ser no céu? Aí Jesus falou que ia ser tipo anjo, que não casa, não seria isso? Que isso, exatamente. Exatamente. Deixa eu colocar os 2 versículos aqui para vocês, de 1 João 3. Deixa eu pegar aqui o versículo.
Ó, esse versículo, vou postar aqui com vocês, tá? Que nós seremos semelhantes a Jesus, porque nós já somos, né? Jesus assumiu todas as formas que nós já assumimos. Então, agora falta nós assumirmos a última forma. Isso aqui, ó, semelhante a Jesus, tá? Isso, porque Jesus foi carne e agora ele é espírito glorificado, né? Corpo glorificado. Nós também, as duas coisas. Mas aqui não está aparecendo nada para nós aqui, não sei se está apresentando. Não, eu coloquei na mensagem, vou colocar de novo. 1 João 3,2, subiu na mensagem aí, mensagem. Agora vou colocar... sim, tá ok. Tá branco aqui. Agora vou colocar Coríntios, tá? Aqui tá tudo branco, eu não tô, a tela tá branca, como se tivesse uma parede. Peraí. Tem que ser bom de vista, só sai os risquinhos só. Tá tudo branco, mas dá pra ver. Não, gente, eu tô postando no... Eu tô postando... Tá colocando as mensagens, é só ler as mensagens. Nas mensagens. É no lugar das mensagens, tá? Ah, você tá botando escrito, né? Isso, escrito, o local onde está escrito que nós seremos semelhantes a Jesus. Agora vou pegar o versículo de 1 Coríntios, tá? Ô, irmão Lucas, mas lá em Gênesis 1:26 fala que Deus fez mais imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança de Deus, Jesus, né? Que o Filho unigênito de Deus nós somos imagem e semelhança dele. Isso, exatamente. Eu achei que no 040 que... Tem domínio sobre todas as aves, todos os peixes, tudo. Ele falou aqui, ó, agora 1 Coríntios 13:12, tá aí, acabei de Lúcifer era semelhante à imagem de Deus, que eu vi o senhor falando, e mais diretamente acessível ao Senhor. Então, isso pode ser também, o senhor pode estar falando que, no sentido de bondade, né? Aqui, Lúcifer, ele mesmo falando que era semelhante à imagem do Senhor, ele era bonito, mas havia outros anjos iguais à sua beleza também. De certo, pode ser em relação a isso, né? Mais tarde que o senhor falou, entretanto, Deus desejou ter algo muito mais profundo do que aquilo que eles pudessem oferecer, e por isso decidiu criar o homem à sua imagem e para o seu deleite. Lá o Senhor podia andar livremente entre o homem no jardim e ter acesso ao tal. Há muito o que falar sobre isso, viu? Isso é verdade. O Lucas está gostando, né? Ele falou, aparece para fazer pergunta, então ainda está ananas. As perguntas... Não, assim, nós vamos conversar bastante, pastor João. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o mundo que existiu entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis? Né? Agora nós vamos entrar no que realmente... Então, eu tentei mostrar que o Big Bang, aquelas coisas todas, tem uma forma de se encaixar com a palavra de Deus, mas não é completo, porque o Big Bang está faltando ao mundo espiritual. Não existe nenhuma teoria científica que leve em conta Deus e o mundo espiritual, portanto, a teoria está furada. A psicologia não leva em conta o pecado e a queda do homem, também está furado, e assim por diante. Então, as ciências humanas ajudam nós em algumas partes, mas às vezes atrapalham. Então, eu coloquei uma forma para vocês entenderem que não sejam influenciados pela teoria da evolução. Existem duas teorias de evolução, a evolução do universo e a evolução biológica. Nenhuma das duas reflete a história realmente do universo como Deus criou, entendeu? Tá? Vamos então começar um novo capítulo, o mundo pré-adâmico. Esse mundo pré-adâmico é mais ou menos aquilo que vai acontecer até chegar em Adão, e dali vai aparecer Adão e depois vai aparecer Enoque e Noé, né? Então vamos lá. Neste capítulo será apresentado um quadro geral de como era o mundo pré-adâmico e, posteriormente, no próximo capítulo, como era o mundo pré-diluviano, onde iremos colocar em uma escala temporal compatível com as descobertas arqueológicas. O capítulo 1 de Gênesis será mostrado como a restauração do planeta após a queda de Satanás. Então, depois do versículo 2, é uma restauração após a queda. Satanás dos céus para os ares. Mostraremos que os anjos caídos passaram a habitar os ares, a terra e as águas. Indagaremos sobre as tentativas de alguns desses anjos caídos em criar a raça hominídea para seus propósitos nefastos. Mostraremos a criação dos homens antes do homem, o ambiente do planeta Terra e o mundo de Adão em Gênesis 1. Então, eu estou colocando aqui uma hipótese. Esse negócio de achar fósseis
parecendo homem, e que eles dizem que tem milhões de anos, só tem duas possibilidades que eu entendi até agora. Ou Satanás estava tentando manipular geneticamente, certo, os animais, para existir esses fósseis parecidos com os humanos, porque ele já sabia que Deus ia criar o homem, ele estava tentando se apressar. É igual como Satanás faz, cria falsos profetas, levanta pessoas, falsos cristos, né? Então ele estava tentando criar um falso homem, é uma hipótese, tá? Ou então, esses hominídeos eram igual a esse vídeo que eu mostrei aí, homens, não homens, na verdade, eram macacos que andavam de pé, e que não tinha nada a ver com o homem. E o homem, o nosso homem moderno, coloca ele como se fosse um pré-histórico do homem, para tentar justificar a teoria da evolução. Então, só tem essas duas situações que eu conheço até agora. Ou Satanás estava manipulando geneticamente a criação para gerar um homem antes de Deus, e não dava certo, obviamente. Ele sabia dos planos de Deus, mas ele não sabia como Deus poderia fazer. Então, ou então, esses hominídeos que eles encontram, aí o homem australopithecus, neandertal e assim por diante, na verdade são macacos. Macacos que andavam de dois pés, e eles ficam achando que são os ancestrais humanos, tá bom? Então, eu tenho estudado muito sobre isso, e cada vez mais eu estou convencido de que essa teoria da evolução está totalmente furada, e agora eu conheço os argumentos que dá para mostrar isso, se tiver que discutir com alguém, né? Embora eu não goste de ficar discutindo, tá bom? Então, vamos lá. Mostrar o Jardim do Éden como era um ambiente sagrado. Então, o Jardim do Éden era uma embaixada do céu. Mostrar a existência de um mundo pré-adâmico formado por seres hominídeos evoluídos e não evoluídos. Isso aqui é uma hipótese, né? Não pode estar errado. Mostrar que a ocorrência do mundo pré-adâmico coloca a escala temporal a existência de seres inteligentes para um valor próximo de 250 mil anos, tá? Então, é assim. Mostrar que o relato de Gênesis 1:2 em diante se refere à história humana propriamente dita, mas que não exclui a possibilidade de ter havido um mundo angelical anterior. Então, o que acontece? Quando eles colocam os fósseis dos homens inteligentes, pensa assim, vamos pensar que nem os evolucionistas. É homem-macaco que anda de dois pés, mas é burro, não sabe fazer nada e tal, e de repente dá um salto, e eles começam a construir cidades e civilizações. Esse salto, né, de 100 mil anos, eles não conseguem explicar, certo? Como é que a civilização, de repente, proliferou, recebeu inteligência e começou a se organizar? Porque antes eles viviam nas árvores, andavam nas cavernas e assim por diante. Como é que teve essa cultura? E alguns dizem que foram os alienígenas que vieram e implantaram essa cultura. Mas a gente sabe que Deus criou um homem inteligente, né? Então, quando eles colocam, tem duas, ou eram macacos mesmos, né? Ou esses homens pré-históricos são aqueles que, depois da queda, saíram do Éden e foram morar nas cavernas, tá? Então, a justificativa que eles colocam, eles mesmos não conseguem explicar. Por que a civilização deu um né? De repente, desenvolveu de uma hora para outra, construindo cidades, né? Agora você pensa, eles falam que não havia escrita. Já colocaram a data da linguagem, ninguém sabe explicar como surgiu a linguagem, tá? É um dos mistérios da natureza, é como surgiu a linguagem e a escrita. A escrita, eles colocaram numa data muito antiga, mas ainda assim apareceu escritos mais antigos que aquela data que eles tinham colocado. Então, sempre eles vão jogando para trás. Agora, pensa assim, você vai construir um muro, uma parede, construir uma cidade, construir uma casa, você não está com pessoas ali trabalhando junto com você, então você tem que dar as medidas, a altura. Então, você tem que escrever, tem que comunicar, tem que dar as proporções, tem que ensinar. Então, de alguma forma, a comunicação tinha que ser mais elaborada. Tá? Então, não justifica o aparecimento de cidades e de povoamentos evoluídos sem uma cultura de uma linguagem. Por exemplo, Noé foi construir a arca. Ele tinha que falar para os 3 filhos como é que eles tinham que cortar a madeira, serrar o tamanho certo, né? Ele tinha que explicar, rabiscar no papel, desenhar na terra com uma varetinha. Tinha que explicar.
né? Ou eles acordavam de manhã, cada um pegava uma ferramenta e já sabia o que fazer. Se Noé que conversava com Deus e tinha intimidade. E outra, Noé também entendia de astronomia. Ele sabia olhar os astros, as estrelas e ver as coisas que estavam para acontecer, para poder saber a época que estava se aproximando. Então, todo esse conhecimento já existia na antiguidade, tá bom? Então, a história, a teoria da evolução, ela não olha no lado com a ótica bíblica. Ela olha com a ótica da evolução. Aí fica essas coisas sem explicação, tá? Então, existe um paradoxo entre a história bíblica e a história humana, identificada pela paleontologia e arqueologia no que diz respeito à escala de tempo e à sequência dos eventos do aparecimento do homem. Então, a paleontologia é o estudo dos fósseis e a arqueologia é o estudo das civilizações antigas, tá? Então, tem um disparate entre a história bíblica e a história humana a partir desse ponto. Quando se aceitam as datas bíblicas, fica estranho aceitar a data de hominídeo de 6.000 anos bíblicos. Quando você coloca os hominídeos, eles são muito mais velhos do que os 6.000 anos bíblicos, né? Porém, quando se aceita a escala de tempo arqueológica de achados fósseis de 200.000 anos, fica difícil aceitar que Adão foi o primeiro homem, e, portanto, fica difícil encaixar na linha do tempo arqueológico e paleontológico. Então, veja só, Adão realmente existiu, tá? Eu creio nisso, e pelos estudos que eu já fiz até hoje, Adão não é uma figura de linguagem, não é um arquétipo, tá? Não é um homem tirado do meio de uma civilização para representar a civilização. Adão realmente foi o primeiro homem, tá? O problema aqui é o tempo, tá? Segundo a contagem bíblica, dá 6.000 anos, que bateria com os 6 dias, né? Agora, se as civilizações forem mais antigas, não tem problema, porque eles contavam os descendentes somente aqueles mais importantes, né? Algumas descendências são omitidas na genealogia. Então, pode ter havido aí uma contagem diferente de tempo, tá? Uma sugestão que tem sido dada é que a escala de tempo dos arqueólogos está errada por um fator de 1.000 a 100.000 anos. Então, às vezes, por causa desse negócio de datação do carbono, datação de rochas, ocorre erros, tá? Erros grosseiríssimos, tá bom? E o pessoal passa batido. Mas isso é difícil de se provar, visto que há coerência nos cálculos feitos por vários métodos, né? Então, eles mantêm essa certa coerência aí, e são poucas as pessoas que podem ir lá investigar, mas tem muita gente cristã que questiona essas datas, tá? Por outro lado, rejeitar a descrição bíblica da criação é rejeitar o testemunho de Deus que dá da história do homem. Então, eu não rejeito o testemunho de Deus. Eu coloco o testemunho de Deus em primeiro lugar por causa do seu caráter, da sua integridade e santidade. Então, para mim, o que vale é a palavra de Deus acima de tudo. Uma vez que essa situação se perdura entre cristãos e cientistas, a solução que alguns encontram é aceitar por fé ou se tornar um incrédulo quanto à Bíblia. Então, tem muita gente que vai para a universidade e passa a descrer da Bíblia por causa disso, tá? É o que nós não devemos fazer. O problema da criação do homem é que houve um processo evolutivo que não foi tão evolutivo assim, né? Na verdade, a evolução ela foi dirigida para o homem, tá? Não é tão evolutivo quanto eles dizem. Seres angelicais estiveram na Terra desde o início, promovendo, por meio de várias tentativas, o aparecimento de uma espécie inteligente de forma hominídea. Isso explica as civilizações mais antigas que os 6.000 anos bíblicos. Então, isso aqui é uma hipótese baseada em tudo que eu li sobre essas questões de terem havido manipulação genética das criaturas, tá? De Deus. Inclusive do Leviatã. Os anjos caídos queriam manipular geneticamente o Leviatã para terem o poder dele. Mas todas essas tentativas fracassaram. Havia uma necessidade angelical de se materializar e, por isso, os processos biológicos foram direcionados para a forma hominídea inteligente, tá? Então, esses anjos caídos, quando eles fazem abduções aqui na Terra, eles sempre fazem experiência genética com as pessoas. É como se eles tivessem a necessidade de ter um corpo, né? Porque por onde eles estão, para se materializar aqui, eles precisam desse corpo, tá? Todas as histórias de abdução colocam mulheres grávidas de reptilianos. As histórias são as mais perversas e absurdas possíveis, que eu não aconselho ninguém a ler. É uma contaminação terrível se você começar a ouvir essas histórias horripilantes, né?
desses alienígenas. Mas eu fui atrás só para poder a gente montar uma defesa, né? A gente se proteger, tá? Eu não aconselho, eu fico angustiado, passe por lutas espirituais quando eu mexo com essas coisas, tá? Não aconselho ninguém. Por isso que eu estou aqui. Estou fazendo aquele muro de proteção, tá? Vocês se lembram que na colonização dos Estados Unidos, eles construíam aqueles fortes de madeira para se proteger dos índios, né? A questão dos índios nos Estados Unidos é bem complicada, a história não é bem entendida muito bem, mas é o seguinte, veja só, quando houve a colonização, as pessoas tentavam se proteger, né, aqueles colonos, dos perigos que tinham na floresta, né, na colonização americana. Então, veja só, nós estamos aqui mais ou menos como os colonos americanos, né, os primeiros colonos americanos. Nós estamos no mundo protegido por uma fronteira que Deus colocou. Essa fronteira está sendo ameaçada a cada dia, né? A igreja está sendo ameaçada. Então, cada um de nós, né, que se proponha a lutar pela causa da justiça, pelo povo de Deus, precisa reconhecer os perigos e colocar, né, defesas para o povo de Deus se defender. É o que eu estou tentando fazer. Porque esses ataques vão vir, nós não vamos conseguir impedir esses ataques. É tanto que nós já estamos sendo atacados hoje, né, pelos próprios humanos. Tá? Mas precisa se fazer essas defesas. Então, essa é a minha ideia aqui. Tá bom? Havia uma necessidade angelical de se materializar e, por isso, os processos biológicos na Terra foram direcionados para uma forma inteligente. Então, eles queriam ter um domínio dessa tecnologia de Deus, de criar o homem que ia surgir no futuro. Vocês têm uma ideia assim, do que eu quero dizer. Contudo, Deus permitiu essas tentativas até que ele mesmo interveio e criou o homem e a mulher como conhecemos hoje, há 6.000 anos atrás. Então, por falta de qualquer outro conhecimento e por causa da palavra de Deus, eu conto com os 6.000 anos, tá? O mérito da criação... Espera só um pouquinho, deixa eu terminar esse parágrafo aqui, pastor. O mérito da criação de Deus em relação à tentativa angelical foi que só ele pôde dotar o homem de espírito, inteligência, sensibilidade semelhante a dele, o qual Adão foi formado por a terra. Então, todas as tentativas angelicais, se existiram, ou eles eram macacos, ou se existiram essas tentativas, eram homens estúpidos. Tá? Pode falar, pastor João. Jones. Não, eu só ia fazer um comentário com relação também aos métodos de datação, né, irmão Lucas? Às vezes tem muito problema com isso também, sabe? Tem muita divergência com isso também, né? Muita dificuldade. Tem. Né? Aqui tem um livro de um indiano que ele questiona, ele é evolucionista, ele questiona todas as datações que foram feitas até hoje. Opa, não é esse livro não, desculpa. Esse é outro. É esse aqui, A História Secreta da Humanidade. Ele questiona todas as datações que foram feitas até hoje. Eles são indianos. Tá? Então, sempre as universidades têm essas teorias aceitas, mas nem tudo que está na universidade é certo, viu, gente? A pessoa faz um curso universitário achando que a universidade vai ter todas as coisas certinhas ensinadas por ele. Até mesmo no campo da física. Tem física que não é ensinada na universidade, ela é válida. E realmente existem muitos autores que questionam essa questão aí, pessoal. Muitas pessoas preparadas, né, digamos assim. O problema todo está em conectar corretamente o mundo material com sua linha temporal de acontecimentos, com a interferência espiritual dos anjos de Deus na história humana, né? Quando olhamos a história do ponto de vista da arqueologia, paleontologia, precisa sair, amém. Deus que abençoe, pastor Jones. Ou mesmo antropologia, não nos damos conta que, apesar de haver uma linha de acontecimentos nessas descrições, a interferência espiritual não pode ser detectada a menos que se perceba algum salto de eventos que essas ciências não conseguem explicar. Então, veja só, a história está acontecendo, né, na linha evolutiva, vamos considerar assim. Então, de repente, uma coisa muda bruscamente para uma outra situação, como esse aparecimento das civilizações com cidades, né? Então,
Como que houve essa interferência? Então, essa interferência tem que ter vindo do mundo espiritual, porque cultura e inteligência é do mundo espiritual, tá? São coisas do mundo espiritual que o homem adquiriu. Essa é a principal razão de não ser possível contar a história corretamente, por meio dessas ciências e da descrição bíblica, parecer uma alegoria, né? Então, a Bíblia fica parecendo uma alegoria, uma imaginação ou um mito poético sem base em evidências materiais. Então, para os cientistas, a Bíblia é uma alegoria, uma imaginação, um mito, uma poesia, mas não, é o contrário, tá? A Bíblia é a verdade e o que é um mito e a invenção são as ciências humanas, tá? Apesar de ser bem consistente em termos de técnicas, metodologia e medida. Tá? Mas eles não conseguem contar um lado da história. O outro lado, né? Vamos dizer assim, o lado espiritual. O planeta Terra antes do dilúvio. O planeta Terra tinha uma configuração diferente do que se tem hoje. A baixa atmosfera possuía uma camada de vapor úmido que regava toda a Terra. Então, vamos ver lá. Um vapor, porém, subia da Terra e regava toda a face da Terra. Gênesis 2:6. Então, não chovia. Era igual a essa laninha. Não tem a laninha aí, o El Niño e a laninha, que é um tempo que fica só chovendo, só tendo aquele vapor, aquele dia cheio de vapor. Né? Era mais ou menos isso que acontecia na antiguidade, não tinha chuva. As camadas atmosféricas acima eram formadas de oxigênio, água em estado de vapor líquido e sólido de baixo para cima. Então vamos ver lá. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ao 17 dia do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. Então tinha águas vindo de baixo, tá? Que dava para inundar a terra assim. Os cientistas dizem que não houve dilúvio porque não tinha água suficiente. Não, tinha. Depois descobriram que tem muito mais água no subsolo do que se imagina. Que daria para inundar a terra. E as janelas do céu se abriram. Então vieram águas de baixo e águas de cima, tá? Naquele mesmo dia romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Então veja só. O planeta Terra era totalmente diferente do que se tem hoje, tá? O campo magnético era mais intenso e as pessoas cresciam mais. Então, a altura de, por exemplo, Abraão já era um pouco menor, né? Mas vamos pegar aqui, Adão, Noé, Lameque, né? Eles eram de estatura alta, tá? Por causa do campo magnético da Terra, que favorecia o maior crescimento. Então, tem um cientista que ele colocou um aquário dentro de um campo magnético e mostrou que os peixes, e um outro aquário com um peixe da mesma raça, eu não sei se o vídeo sumiu do YouTube, mostrando que o campo magnético fazia crescer muito maior, tá? A camada de oxigênio era mais espessa em relação ao que é hoje. Então, o ar tinha muito mais oxigênio, era mais saturado de oxigênio, e as feridas, o corte, no mesmo dia se cicatrizava, tá? Por essa razão, a pressão atmosférica era maior que agora. Toda essa pressão segurava as colunas de água na parte de cima da atmosfera e abaixo. Então, essa pressão atmosférica, ela segurava as colunas de água. Tá? Essas águas de cima, líquida e sólida, protegiam a Terra e mantinham um clima uniforme. Então, pode ser que a Terra funcionasse realmente como um domo, né? Coberto com uma cobertura sólida também. É possível. Tá? As camadas na atmosfera protegiam a superfície da Terra da radiação cósmica, fazendo as criaturas viverem muito mais. Então, você sabe que quando você pega radiação, a sua pele envelhece mais rápido, tá? Pouca radiação atravessava essa atmosfera, e o campo magnético na Terra era mais intenso e o oxigênio mais abundante. O solo era mais rico em substâncias necessárias ao crescimento dos vegetais, por isso os vegetais cresciam muito maiores. Essas condições possibilitavam que as criaturas crescessem em um tamanho bem maior do que temos agora. Desta forma, tanto os homens como os animais eram gigantes. Adão e Eva eram gigantes em relação a nós, tá? Por essa razão, Gênesis 6 diz que havia gigantes na terra, tá? E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, tá? Então, vamos ver lá, que está escrito em Gênesis 6:4, havia naqueles dias gigantes na terra. Então, gigante era uma coisa comum, né? Podia ser Adão, podia ser os descendentes de Adão, eram gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, filhos dos homens geraram filhos. Tá? Depois é que começou a diminuir a estatura e diminuir o tempo de vida. Tá? Adão viveu 930 anos,
Lameque parece que viveu em 960, 980. Não, Matusalém, né? Matusalém. Então foi diminuindo até chegar hoje ao que nós vivemos no máximo 120 anos, como foi dito, né? As árvores dos animais eram gigantescas. Hoje essas árvores estão petrificadas, as quais são chamadas árvores de silício, conforme vemos na figura. Então, não sei se é nos Estados Unidos que tem essa árvore aqui, ó, cortada, como se fosse petrificada, tá? O pessoal fala que é uma árvore petrificada. Olha só, olha aí, ó. Olha o tamanho dessa árvore. Olha uma pessoa aqui debaixo de um corte dela, né? Olha aqui, uma árvore petrificada, inclusive com os nódulos, né? Tá? Esse diâmetro aqui é 6 km, tá? 6 km essa árvore. Segundo alguns relatos antigos, como o livro de Enoque e o Mahabharata, em propriedade de Gilgamesh, houve uma guerra entre os deuses e o mundo antigo foi destruído. Então eu fui ver. O pastor João está falando que foi num parque de árvore petrificada perto de casa. Maravilha, pastor João. Isso mesmo. Obrigado pela informação. Então, irmãos, eu fui ler esse Mahabharata, eu fui ler esse Epopeia de Gilgamesh para juntar um pouco das ideias para ver como que era o mundo antigo, tá? E quando eu vi a visão, eis que um daqueles 4 anjos que vieram lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma se assemelhava parcialmente à dos cavalos, e amarrando-os todos, mãos e pés, lançou nas cavidades da terra. Então, isso aqui está escrito no livro de Enoque. Veja só, os anjos, né, foram lançados do céu, e eles tinham a aparência de cavalos, né? E todos foram amarrados de pé e mão e lançados nas cavidades da terra. Então, são os 200 anjos que foram aprisionados, tá? Alguns conjecturam, com base nesses escritos, que armas poderosas usadas nesta guerra foram responsáveis pela petrificação desses gigantes, incluindo os Néfilins, tá? Esta ideia parece plausível com base nas evidências e nos relatos bíblicos. Então, aqui tem uma pegada gigante, para vocês verem, né? Isso está no Iraque. Eu gosto de pegada na pedra, nos fósseis, porque ninguém vai lá destruir. Quando acham um osso e entrega para o museu, eles somem com aquilo lá. Tá? E isso aí não vai para o museu, então fica lá, então continua. É uma boa comprovação. Até alguém destruir também, mas é mais difícil, leva mais tempo. Tá? Ainda hoje é possível encontrar vestígios fósseis dessa época, como a pegada petrificada de um gigante encontrada em uma região do Oriente Médio, conforme essa figura aí em cima, tá? Outras evidências também podem ser encontradas espalhadas ao longo da Terra, mas infelizmente a adesão da teoria evolucionista de Darwin tem feito os historiadores esconderem do público essas evidências, atribuindo a teorias conspiratórias. Alguns chegam a dizer, em tom de zombaria, que as mulheres, por serem muito menor que os gigantes, não poderiam ter relações sexuais com eles, esquecendo-se que os que são chamados gigantes é toda a geração antediluviana, que cresciam muito mais do que os homens crescem agora. Então, os Néfilins, quando desceram, tinham tamanho e estaturas compatíveis com as mulheres, por isso puderam ter relações sexuais. Eles eram gigantes também. Outra razão que esses zombadores desconhecem é que anjos que abandonaram a sua habitação, conforme está escrito nas cartas de Pedro e Judas, isto é, abandonaram o corpo celeste, podiam se materializar da forma como melhor conveniência. Então, um anjo, quando ele se materializa da forma como lhe convém, tá? Então, pré-história humana. A pré-história é o conjunto de eventos que aconteceram antes do homem existir. Ela aconteceu em tempo que não foram registrados pela descrição histórica formal do homem. Ela também pode ser entendida como um tempo em que o registro não parecia ser importante. Então, muita gente não parava para escrever a história, como depois de um certo tempo começaram a registrar. Todo rei na antiguidade, quando ele saía andando, tinha um escriba junto com ele, anotando o que ele falava. Jesus também tinha seu escriba, tá? Por isso que a gente sabe as palavras de Jesus, o que ele falou, o que aconteceu, porque os apóstolos começaram a seguir, viram que ele era uma figura importante, todas as figuras importantes tinham seus escribas, e eles se colocaram como escribas de Jesus, tá? Por isso que tinha sempre alguém com uma tabinha ali, escrevendo, anotando o que Jesus falava. No filme do Chosen, né, aparece isso aí. Ele também pode ser entendido como o tempo que o registro não parecia ser importante. Nessa escala de tempo em que o homem já existia, mas que as descrições mais antigas não foram feitas com as figuras precisas da linguagem que temos hoje. Então, às vezes, tem problema de linguagem. Tá?
Elas, portanto, foram contadas na forma de mitos e poesias, ou mitos poéticos, tá? Forma de alegorias, tá? Mas os fatos realmente são verdadeiros. Ou seja, expressões cujas figuras expressam muito mais do que aquilo que parecem, com o qual são comparadas, cuja descrição foi limitada pela falta de recurso da linguagem. Então, quando os antigos contavam as coisas, o mito não é que é uma coisa imaginária, que não existiu. O mito é uma figura que é criada para poder explicar uma coisa muito complicada, tá? Então, se alguém visse um avião naquela época, ia chamar de águia de prata, né? Porque o avião é prateado. Então, é uma figura criada para explicar uma coisa que realmente existiu, porque todo mundo acha que mito é só fruto da imaginação. Isso é uma ideia errada que o homem moderno adquiriu, tá? Por não saber expressar os conteúdos superiores às figuras básicas da sua linguagem, o narrador da história as compara grosseiramente com aquilo que pode parecer à primeira vista, ou por semelhança de forma, ou por semelhança de conteúdo, tá? Então, ele vai usando semelhanças para poder explicar as coisas grandiosas. Por isso que se chama mito. A precisão dessa linguagem vai depender da quantidade de ideias que podem ser associadas a uma figura arquetípica produzida pela imaginação. Então, arquetípico quer dizer uma coisa mais do que aquilo que eles querem dizer, tá? Uma vez que o cosmos foi criado para ser um santuário da habitação de Deus, o planeta Terra recebeu uma posição central por conter o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o planeta Terra, espiritualmente, para Deus é o centro, tá? Aqui nesse planeta, aqui eu coloquei embaixo os versículos de Pedro e de Judas, tá? Aqui nesse planeta, o centro da Terra foi, a princípio, antes da deriva dos continentes, o Éden. Essa destacada posição geográfica tinha seu significado espiritual. Então, você tinha a Terra, ela era um continente só, e o centro era o Jardim do Éden, tá? Após a descrição da origem dos céus da Terra, da natureza e do homem, a história humana se inicia com a presença de um personagem chamado Serpente. Então, aqui entra a Serpente. Quando ela entra na história, o que aconteceu? Atrás, o anjo já caiu, tá? É por isso que eu estou colocando a história entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, tá? No princípio, Deus criou o céu e a terra, passou-se uma história. E a terra era sem forma e vazia. É outra história, tá? Que aí é a reconstrução de uma queda. Ora, a serpente, aqui ó, Gênesis capítulo 3, era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus tinha feito. E disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comerás toda a árvore do jardim? Então, é assim que Deus disse? Essa frase quer dizer o quê? Ele está duvidando das intenções de Deus, do que Deus falou. Então, está criando uma suspeita para criar uma inimizade do homem contra Deus. Tá? Então, um anjo que está aparecendo na forma de uma serpente fazendo isso, certamente ele já tinha caído. Tá? O narrador do Gênesis deseja colocar de antemão a razão pela qual o homem se afastou do seu Criador e se encontra hoje em um estado de aflição diante de sua existência mortal. Então, é por isso que o Gênesis tem esse versículo, para mostrar como o homem se apartou de Deus. A origem dos animais já havia sido relatada. Né? Antes desse versículo, capítulo 3, Deus já falou de toda a criação dos animais e assim por diante. Mas a origem de suas inteligências com a habilidade de falar e argumentar só poderia ter vindo do Criador. Então, se essa serpente conseguia falar e argumentar, é porque ela recebeu de Deus. O problema da serpente é que ela já traz um propósito de dúvida sobre aquele, que é Deus, né, que criou todas as coisas. E tem a prerrogativa de saber de suas criaturas todas as coisas, inclusive o que é bom e o que é mal para cada um delas. Então, Deus já sabia tudo, tá? A história prossegue com a desobediência do homem e com a expulsão do homem da presença do Criador. Durante a história do planeta, muitos foram os juízos executados por Deus, por causa do pecado, sobre os seus habitantes, utilizando-se dos fenômenos naturais. Então, todos os fenômenos naturais catastróficos foram, de certa forma, um juízo de Deus. Tais como enchentes, na época de Peleg, teve uma enchente, né? Inundações, o dilúvio de Noé, vulcões, Saraiva, como Sodoma e Gomorra, etc. Desde o princípio da Terra sempre esteve sujeita ao juízo de Deus. Por causa disso, sua estrutura tem sido modificada, a estrutura da Terra, né? E a aparência que ela tem hoje difere daquilo que
um dia ela foi. Então, tem um cientista cristão que ele fala assim, Nicholas Rupp. Assim, organismos passados e presentes haviam sido e eram idealmente adaptados aos seus ambientes físicos. Em tais adaptações, Buckland viu evidências convincentes do design divino, quando em um passado geológico uma catástrofe mundial dizimou uma criação então vivente, Deus repovoou o mundo com novas espécies, adaptando perfeitamente para as condições físicas alteradas na superfície da Terra. Tá? Então, Nicholas Rupp fala no livro dele, Mito, capítulo 15, página 188. Ok, irmãos? Então, hoje, nós já vamos dar 10 horas, né? Vamos deixar aqui essa parte para a próxima aula, tá bom? Então, nós já demos uma introdução na criação do homem, né? E vamos falar desse homem que aparece na teoria da evolução antes do homem propriamente dito na próxima aula. Tá bom, irmãos? Para não ficar cansativo e para vocês poderem digerir esse conteúdo, porque às vezes é muita informação de uma aula só e aí pode dar confusão, tá? E o mais importante é vocês poderem digerir. Aí na próxima aula nós vamos ver a criação do homem antes do homem, né? Quer dizer, essas formas hominídeas, a preparação do mundo material, como é que esse mundo que nós vivemos hoje foi preparado, né? O Jardim do Éden, como que ele era um ambiente sagrado, que hoje é a nossa casa, né? Tem que ser o seu Jardim do Éden, né? Que é o único lugar que resta, né? A igreja e a nossa casa. Aí nós vamos fazer as conclusões na próxima aula, tá? Aí vamos ver o mundo pré-diluviano, no capítulo 8, como Deus criou o homem, né? E assim por diante. E depois, esses nefilins, quando eles vieram, e até chegar no Apocalipse. Tá? Depois de Gênesis, terminou Gênesis, nós vamos pular lá para o Apocalipse. Por isso que o livro é no princípio e no fim, tá bom? Então, Deus te abençoe a todos. Obrigado. Se alguém quiser comentar alguma coisa no final, orar para agradecer, sejam bem-vindos. Amém. Eu posso orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de aprofundamento e conhecimento da Tua Palavra. Abençoa cada um de nós, nos dê uma boa noite de sono, nos guarda, nos protege, ó Deus. Abençoa, Senhor, amanhã mais um dia, Amém. Que nós iremos trabalhar, que nós iremos para os nossos compromissos. Abençoa, Deus, o meu irmão, Lucas, abençoa, Senhor, a cada um de nós, abençoa as nossas famílias, toda a nossa parentela. Nos dando saúde, discernimento, aprofundamento da palavra, nos dando, Senhor, perseverança nos teus caminhos, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, irmãos, por ter vindo. Deus que abençoe a todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém.